Olá, estamos iniciando mais um podcast 24 em 3 e sim, vamos otimizar esse tempo, essas suas 24 horas em 3 estratégias. Quais são elas? Você já sabe, quem já assistiu o vídeo anteriormente ou outros vídeos sabe para que serve. Então a gente vai estar trabalhando clareza, foco e projetos. Projetos no sentido de projetos pessoais, tá? Não é projeto arquitetônico não, tá? Nesse sentido não. Então, sim, a gente vai otimizar como a gente pode utilizar as nossas 24 horas de maneira eficaz, né? De uma maneira produtiva. E esse podcast é nesse sentido, tá? Já que você não sabia, estou te explicando aqui novamente, só pra gente fazer um resuminho do que a gente está abordando. Caso queira saber mais, vá lá no primeiro vídeo que tem as explicações. Então, vamos lá? A pergunta é, no caos, quem você salva primeiro? Essa pergunta ela é muito fatídica, né? Que verdadeiramente a gente tem uma rotina, a gente tem uma vida, a gente imagina que essa vida está ok e a gente não imagina algo que vai acontecer catastrófico, que vai demandar uma atitude extrema dessa. Mas digamos assim que você esteja em casa, está sozinho ou sozinha e você começa a acontecer um princípio de incêndio, sei lá o que aconteceu, um curto-circuito. Você está sozinho em casa, o que fazer? Né? A casa é um pouco mais distante e você tem que agir. O que você faz? Antes de sair de casa, você começa a pegar os documentos? Antes de sair de casa, pega o seu gato, o cachorro, o papagaio, o periquito? O que você faz? O que você faz primeiro? Você já pensou? Parou para pensar o que você pegaria primeiro? Se são coisas, se são animais, você está sozinho e sozinha, certo? E se tem esses animaizinhos, essas coisas, você vai agir de maneira a proteger esse tipo de situação. Sozinho, sozinha, com alguns animais ou mesmo objetos pessoais. O que você pega primeiro? Você pega um porta-retrato? Você pega os documentos? Você pega aquela pasta de emergência para as pessoas mais organizadas, né? Que existe uma pasta de emergência, já que você não sabia, é uma coisa produtiva de se ter. E lá, normalmente, nessas pastas de emergência, a gente coloca documentos essenciais, né? Documentos, identificações, passaportes, essas coisas assim que podem otimizar casos extremos de uma situação, quase que não sai, de uma situação extrema, certo? Então, sim, pode acontecer. E o que você faz, né? Quem você salva primeiro ou o que você pega primeiro? Você simplesmente sai correndo, faz as atitudes ou ações que você tem conhecimento, né, de proteção sobre si mesmo, ou você vai pegando as coisas que estão ao seu redor? Você já imaginou? Parou para pensar? Isso é uma situação que você esteja sozinho ou sozinha. Ou se você está, por exemplo, numa situação em que você está em casa ou no escritório, ou que pessoas da sua vida, que são importantes da sua vida, estão contigo. Por exemplo, filho, filha, pai, mãe, irmão, irmã, tio, tia, avô, avó. Como é que você age nessa situação? Como você agiria, né? O que você faria? Eu mesma iria proteger os meus filhos, proteger quem estivesse comigo. É um instinto protetor materno, não tem jeito. O pai e a mãe também. Às vezes nossos pais vão proteger quem? A gente. Ou então o tio e tia tem também um senso de proteção, de proteger quem? Os seus, digamos assim, já tá falando tudo, os seus. Aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Então sim, a gente protege. Se a gente está numa situação de um escritório ou de um prédio, um prédio que está em chamas, a gente vai se preocupar com a gente e com os outros, não é verdade? Para quê? Para não causar tumulto e a gente conseguir todos saírem de maneira ordenada. Essa é a orientação normalmente de um bombeiro ou alguém da defesa civil, né? Para quê? Para promover o quê? Uma maior segurança das pessoas. Porque muitas vezes, nessas situações, a gente sai correndo mesmo, porque é instintivo. É instintivo, é complicado a gente sair andando com um prédio em chamas, com o alarme tocando. Imagina, né? Como é que você faria? Como é que você agiria? Você já parou para pensar? Quem você salvaria primeiro num prédio em chamas?
Se você tem o apoio das pessoas que trabalham na área de segurança, ok, eles conseguem ordenar melhor a multidão, né? Mas caso isso não acontece, a gente sai de maneira abrupta, não é verdade? Sai correndo, sai para se salvar. Então sim, em situações de caos, em situações de emergência, a gente procura salvar quem primeiro? Muitas vezes a gente ou as pessoas que são mais importantes na nossa vida. Então por que a gente não coloca essa situação de emergência no nosso dia a dia? E começa a perguntar, quem é verdadeiramente importante para a minha vida? Quem vai sempre trazer digamos assim, uma continuidade da minha história? Quem é essa pessoa que vai trazer um legado para as minhas histórias, que vai contribuir para a minha vida? Então, o que a gente pode tirar disso, né? Na hora do caos, quem a gente salva, né? Primeiro. Normalmente, a gente não sabe agir na hora do caos. Se estivesse afundando o barco, o que a gente faria? A primeira coisa é pegar uma proteção para você e depois para a pessoa que você ama ou aquela pessoa vulnerável, uma criança, um idoso, né? Alguém que não sabe nadar, por exemplo, está afundando o barco, o que você faz, né? Então sim, você precisa colocar o colete primeiro em você, para você ter condições de ajudar outra pessoa. Mesma coisa, tá lá, uma catástrofe, o avião tá começando a cair. Quem você tem que colocar? Ou então tá tendo uma turbulência e vai diminuir o oxigênio. Quem que você tem que colocar o oxigênio primeiro? Em você e depois no outro. É um instinto de sobrevivência e que faz parte, é natural do ser humano. Mas isso não quer dizer que você não vai tecer o olhar, uma maneira cuidadosa de olhar o outro. Então, muito disso que eu estou falando está relacionado a uma doação alterista. A você começar a pensar quem são as pessoas importantes, quem é que ajuda você a crescer, quem é que ajuda você a compartilhar, estabelecer conexões saudáveis e dar continuidade nisso, nesse ponto importante. Né? O que aquela pessoa está te fazendo que vai te ajudar a crescer? A gente pode selecionar isso. A gente pode selecionar os pontos importantes para a gente crescer junto com o outro. Tem pessoas que nos puxam para trás mesmo. Tem pessoas que nos puxam para baixo mesmo. Precisamos selecionar isso. E se essa pessoa está te puxando para baixo ou está digamos assim, amarrando os seus sonhos, você precisa organizar as estratégias necessárias para você colocar a máscara para você colocar a sua proteção, aquela boia, né, que coloca quando você está afundando. Você precisa se proteger. E existem estratégias para você se proteger, porque diante do caos, quem é importante, quem é em primeiro lugar, é você estar bem para ajudar os outros. Isso é essencial. Jesus já falava, ame os outros como a ti mesmo. Então você precisa se amar para estar bem, para trabalhar com as outras pessoas, com os seus, com os outros que você ainda nem conhece, com os outros que vão vir a acontecer, você vai conhecer. Então isso é importante. Você precisa estar centralizado, alinhado com os seus objetivos também. Por que a gente fica tão distraído com as coisas do nosso dia a dia? Por que a gente se distrai tanto e se preocupa tanto com as mídias sociais de outras pessoas? Ah, fulano de tal comprou um carro, ah, fulano de tal tem um apartamento. Que bom que ele tem, que bom que ele alcançou esse objetivo. E você, o que você está fazendo para alcançar os seus objetivos? Então você precisa competir com você mesmo. Você precisa crescer com você mesmo, para alcançar os seus objetivos, e isso está relacionado a quem você salva primeiro. Isso está relacionado à sua autoestima, isso está relacionado à sua autoconsciência. Você ter consciência do que você é como pessoa, do que você faz no seu dia a dia para crescer como pessoa, o que você tem no seu dia a dia para você crescer. Você tem o quê? Você tem força? Você tem energia? Você tem habilidade? Se não tem, busque ter.
É nesse ponto que eu quero chegar. Quem você salva primeiro? Quem você procura ajudar? Então você vai se proteger para proteger o outro. Um filho, um pai, uma mãe, mas você precisa estar bem para isso. Então isso é essencial. Ótimo, estabelecido isso, eu estava falando do doador alterista. Existem alguns estilos de pessoas, né? Quem fala muito isso é o Adam Grant, no livro Dar e Receber. E ele fala justamente isso. Existe o tomador, aquela pessoa que só toma para si, que só pensa em si, mas isso também não é um problema, mas ele tem essa característica. Então, normalmente a gente se alinha, a gente já estabelece uma certa homofilia. Ou seja, o que é homofilia? É você estabelecer uma conexão com as pessoas que pensam similar a você, ou que têm ideais similares a você, ou que buscam uma similaridade com você. Então, pessoas que são mais tomadoras, normalmente atraem pessoas tomadoras. E às vezes até gera conflito, porque se toma de um lado, toma do outro, como é que faz? Né? São pessoas que têm um aspecto mais ambicioso, mas tem esse lado tomador de ser, que só pensa, a missão é só pensar em si. Tem alguma coisa errada com isso? Não, porque ele vai ter as consequências das atitudes, dos sentimentos e dos pensamentos dele. Se ele quer mudar, aí é a opção da pessoa. Tem o trocador, que é aquela pessoa, eu te dou tanto, mas você tem que voltar tanto pra mim, hein? Eu te dou tanto, mas eu quero tanto. Então são aquelas pessoas que trocam conhecimento, que trocam expertise, que trocam habilidades. Eu vou te ensinar isso, mas você me ensina isso, beleza? Tá tudo certo? É o trocador. É o escambo, é a pessoa do escambo. Também não tem nada de errado nisso, mas normalmente atraem pessoas na mesma forma, que vão sempre exigir que o outro divida algum conhecimento com você. Existe o doador altruísta, que é aquele doador que dá até a roupa do corpo, digamos, o casaco. A pessoa está sentindo frio, ele vai sentir frio, mas ele tira o casaco para o outro. Eu tô com dificuldade de fazer a minha comida em casa, eu tenho meu botijão, mas o meu vizinho tá sem botijão e eu vou dar o meu botijão pro meu vizinho. E eu vou ficar sem botijão. E eu não tenho condições de comprar o botijão. É o doador altruísta. Sim, são pessoas muito solidárias com o outro e muitas vezes fica sem o dele. Sim, isso pode acontecer e isso acontece com muita naturalidade. Tem pessoas que são mais solidárias. Só que existe o doador alterista, que ele vai doar, ele vai ajudar outras pessoas, ele vai ter esse veio solidário, mas ele pensa nele mesmo. Então ele não vai dar o botijão dele pro vizinho e vai ficar sem e não vai ter dinheiro para comprar o dele. Ele vai falar, vizinho, vem para cá e faz a sua comida, que eu empresto o meu fogão para você e a gente faz a comida juntos. É o compartilhar juntos, é o dividir juntos, é o estar junto. Então o doador alterista, ele tem uma visão mais ampliada de que eu não posso tirar do meu, mas eu posso ajudá-lo a alcançar o que ele quer. Então é o doador alterista. Ou seja, eu tenho um casaco lá em casa. Então eu vou dar esse meu casaco para a pessoa que está precisando, que está com frio. E lá em casa eu pego o meu casaco. Então eu tenho um casaco em casa, mas eu vou tirar o meu e vou dar para essa pessoa. Então sim, esse é o estilo do doador alterista. E muitas empresas que têm essa visão de doação, normalmente doador alterista, ela vislumbra sim ajudar o próximo, ajudar outras empresas, ajudar outras pessoas, mas buscando se desenvolver também como empresa. Existe no caso de empresas e existe no caso da persona mesmo, do perfil da pessoa em ajudar o outro, em trabalhar a sua filantropia, em ser empático, então entender a necessidade do outro e saber o que pode agregar na necessidade do outro. Sim, isso é doar de maneira alterista, né? Para ficar mais certo, de maneira alterista. Então, a pergunta é:
Quem você salva primeiro e o que isso pode trazer de relevância na sua vida, né? Isso é muito importante, porque isso vai estar envolvido o quê? A sua autoconsciência e sua autopercepção. Autoconsciência é você ter ciência de quem você é, do que você faz e do que você tem, e ser grato e grata com isso. E doar de maneira alterista, que é justamente você tem o seu. E eu posso contribuir com o outro. Como? Com o seu conhecimento, com o seu tempo, que o tempo é extremamente mais caro do que o próprio dinheiro, e às vezes até contribuir de maneira financeira. Por que não? Então fica a dica aí. Quem é que você salva primeiro? Quem você gostaria de tecer compartilhar algum conhecimento, algum seu tempo ou até mesmo dinheiro, quem você poderia ajudar? Porque é como se fosse uma corrente do bem. Se a gente começa a ajudar outras pessoas, a gente vai estreitando os nossos relacionamentos, conhecendo novas histórias e dividindo o que é melhor da humanidade, né? O afeto, um olhar e algo que vai contribuir não só com o outro, como para nós mesmos. Isso a gente ajuda a transformar o nosso dia. Isso é essencial. Então, quem você salva primeiro é a primeira coisa. Tem até a ver com o suporte básico de vida aí, que eu falei no outro vídeo. E o que você pode fazer para ajudar a mudar o seu mundo e o mundo de outra pessoa. Beleza? Então, se você curtiu, deixe o seu joinha. Se você quiser se inscrever aí no canal, fique à vontade. E eu vou ficar muito feliz, claro, muito honrada, inclusive. E até o próximo vídeo.